Olá pessoal, mais um dia estamos aqui na presença do Senhor e também para trazer essa mensagem tão maravilhosa. Hoje eu quero compartilhar com vocês Êxodo, capítulo 17, verso 12. Diz assim Êxodo, vou ler aqui para os irmãos. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Queridos, vamos falar um pouco sobre esse contexto e utilizar a teoria de Wilfred Bion, que foi um psiquiatra ali na década de 40, onde ele começou seus trabalhos sobre a teoria do continente e do contido, né? Na sua teoria ele aborda que o continente é aquele ambiente estável, né, que proporciona o cuidado com algo que está inserido ali naquele ambiente. E assim, eu vou utilizar aqui, eu trouxe aqui uma caneca com um copo, até para mostrar um pouco desse conceito, né? Então ele mostra o seguinte, ó, a caneca de vidro aqui seria o continente. A água, você vê balançando no vídeo, é o contido, né? Então assim, essa relação ela só é possível porque existe um continente chamado uma xícara de vidro, né? Aonde ela proporciona um ambiente estável para o líquido, que é a água, que é o contido. Se esse ambiente não estiver estável, não tem continente e não tem contido. Então é o seguinte, por um momento, essa xícara quebra. Quando ela quebra, acaba-se tudo. Não tem mais recipiente a água, porque a água vai vazar, né? vai fugir desse espaço, né? Desse ambiente aqui, que não, após ser quebrado, já não é um ambiente estável. Sim, um ambiente já que foi desmoronado em virtude da situação da quebra do vidro, né? Um outro exemplo que nós podemos utilizar é o da relação da mãe com o seu bebê. A mãe, num espaço, num período, né, da criança, da idade da criança, ela passa a ser o continente dessa criança e a criança passa a ser o contido. Ou seja, o continente, ele é esse ambiente. Todo o aparato que a mãe utiliza para conter ali aquela criança. O acolhimento, a alimentação, a relação, a comunicação, tudo que diz respeito àquele sujeito, a mãe vai e abarca tudo e proporciona esse ambiente para essa criança. A criança, conforme teoria, ela é o contido que está sob os cuidados daquele continente. Se aquele continente não existe, o contido também não vai existir, né? Não vai sobreviver aquele ambiente sem o continente. Também é interessante que Bion ele falava sobre que o contido ele está também em constante transformação, ou seja, aquela criança ela vai sendo nesse período ela vai sendo contida pelo continente ali, vai sendo abraçada, vai sendo cercada, vai ter todo o ambiente de proteção da mãe naquele momento. Então ela está sendo ali continente para aquela criança. Mas essa criança vai crescer, essa criança vai desenvolver e daqui a pouco ela vai praticar esse continente em outras pessoas. Por quê? Porque ela também vai ser continente para outras pessoas, a começar pelos seus filhos, né? Então a sua geração, no aparecimento, no surgimento da sua geração, ela vai sendo continente para seus filhos, para a sua geração.
Essa história é interessante porque conta, a história conta que, a Bíblia conta, aliás, que Moisés estava com as mãos levantadas. E era uma briga entre, uma disputa, né, entre povo de Israel e os amalequitas. Eles se encontraram em Redifim e ali começaram a travar uma grande batalha, né? O Josué, ele era o comandante desse exército, mas Moisés, Arão e Ur estavam num lugar mais alto e aonde Moisés visualizava todos os dois exércitos ali em combate. Quando Moisés levantava a mão e as mãos ficavam levantadas, o povo de Israel prevalecia sobre o povo amalequita. Quando ele baixava as mãos, era o inverso. O povo dos amalequitas prevalecia sobre o exército de Israel. E aí o que acontece? Arão e Ur, vendo essa necessidade, servem, se prontificam como continentes para essa situação. Ou seja, eles vão lá, sentam ao lado de Moisés, pegam uma pedra, faz ela de banco, né, a pedra, e os dois, um de um lado e de outro, seguram as mãos de Moisés para que as mãos fiquem levantadas, porque a mão levantada era sinal de vitória. Então, assim, na nossa vida, no nosso cotidiano, seja ela na igreja, seja ela na profissão, seja ela em qualquer área, seja ela em qualquer ambiente, nós temos momentos em que temos que ser continentes. Por quê? Porque nós já fomos contidos um dia. Primeiro, pela própria relação de nossos pais, nós fomos contidos, nós fomos acolhidos por eles, nós fomos alimentados por eles, né, tanto físico como afetivamente. Essa participação foi importante para nós nos construirmos como sujeito. Se somos sujeito que somos hoje, é porque também um dia fomos contidos e alguém foi continente para nós. Uma outra vertente é a vertente quando se fala do próprio plano de salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sujeitos à morte, nós estávamos na catástrofe, né, espiritual, física, em todo tipo de área, estávamos completamente perdidos. Mas alguém foi continente para nós e nos deu a proteção, né, debaixo de tuas asas, né? Nós estamos seguros, guardados, protegidos. Ele é a bandeira, ele é aquele que protege, ele é o médico, ele é aquele que supre, ele é o juiz, ele abarca todas as possibilidades para nos dar a proteção, para ser nosso continente, e ele é estável. Em todo o tempo ali o Senhor está protegendo nossas vidas. Só que chega um momento em que também nós temos que praticar esse continente. E aí a gente entra nessa questão, por exemplo, estamos saindo desse momento de pandemia, né? Já estão, o governo está começando a liberar todos para, mas geograficamente nós estamos conseguindo voltar à normalidade. Mas afetivamente precisa também ser feito um trabalho para trazer essas pessoas de volta às suas atividades, mas não presas a esses sentimentos, a esses medos, a essas ansiedades, a essas reações depressivas. E aí é necessário que nós façamos a função de continente para essas pessoas. Mas eu não sou pastor, não pertenço a uma igreja. Não, mas não precisa ser pastor, não precisa pertencer ou não a uma igreja. Você precisa ser sujeito, e sujeito ajuda sujeito. Você precisa ajudar o outro possa ajudar como? De várias formas. Aqui, nessa que nós vimos na Bíblia, Arão e Ur não precisaram nem falar nada, só precisaram segurar as mãos. E ali foi dada a vitória para ele e para o seu povo. Então, quando a gente sustenta a mão de alguém, nós estamos dando vitória para essa pessoa e também para nossas vidas, porque o Senhor nos abençoa dessa forma. Então, nós temos que praticar ser esse continente que promove esse ambiente estável, né, na vida das pessoas, acolhe,
supre, eu sempre costumo falar nas minhas mensagens, na igreja como uma comunidade terapêutica, que acolhe, que vai, que busca, que resgata, que ajuda, que fala. Né? Então, isso se estende para todas as pessoas, seu vizinho, pessoas que você conhece, um amigo que está precisando, alguém que você viu e precisa, uma palavra, um gesto, uma ação pode mudar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque naquele momento eu estou sendo continente para ela. Pense nisso, amado. Deus foi aquele continente que, quando você precisou, Ele estava ali e supriu a tua necessidade. E agora é o momento de você suprir a necessidade do outro quando ele precisar. Porque é assim que nós vivemos e é assim que nós somos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.